Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Hoje nós já estamos na nossa nona pré-aula, ou no nosso nono encontro da EBD, a Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. E esse nono encontro será ministrado dia 29 de agosto de 2021 em todas as Assembleias de Deus no Brasil. E o tema que o comentarista traz para nós, para esse nono encontro, é o reino de Joás. Queridos, tenho certeza que será uma aula maravilhosa, onde nós vamos extrair lições maravilhosas para a nossa vida. Eu quero convidar você, querido amigo, querido irmão, para ir comigo até o final dessa aula, porque eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar de uma forma toda especial. Queridos irmãos, então nós já estamos aqui no nosso nono encontro, né? Que maravilha! E o textual desse nosso nono encontro se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículo 3 e versículo 4, que nos diz o seguinte: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço e escreve na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A verdade prática, que é aquele momento filosófico, que eu costumo dizer que é a chave, da lição, ela nos diz o seguinte: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Queridos, a verdade prática aqui, que esse momento filosófico, o comentarista nos convida a pensar, ele está dizendo que para que nós possamos ter uma comunhão com Deus constante, algo só num nível crescente, nós precisamos de abandonar todo tipo de idolatria. E idolatria ela vai estar muito mais além do que adorar a imagem. Idolatria é tudo aquilo que rouba, tudo aquilo que divide a glória de Deus, tudo aquilo que nos impede de ter comunhão com o Senhor, é levado para o campo da idolatria. Queridos, a leitura bíblica em classe, que é a base teológica, onde o comentarista ele fundamentaliza a sua lição, onde a base das escrituras. Eu te convido para você, querido amigo, querido irmão, que está na sua casa, onde você estiver, pega a sua Bíblia, confira essas referências que eu estou dizendo, para ver se aquilo que eu estou ministrando e aquilo que o comentarista propôs está coerente com as escrituras sagradas. E a leitura bíblica em classe, então, se encontra em 2 Reis, capítulo de número 11 ao versículo 3, capítulo 12, versículo 1 ao 5, versículo 17 ao versículo de número 21. Eu vou estar lendo apenas capítulo 11, versículo 1, 2 e 3, que nos diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozebá, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou entre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Josebá o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre toda a terra. Queridos, essa lição de hoje, já no primeiro tópico aqui, eu gostaria de atualizar os irmãos dentro do contexto bíblico. Eu acho de fundamental importância para que possamos ter, ou vermos num prisma melhor, enxergarmos num prisma mais claro, mais coerente às Sagradas Escrituras. Eu acho necessário a gente voltarmos ao contexto teológico. E eu te convido, você professor, você querido amigo, querido irmão, e eu quero te convidar, você superintendente, professor, tire alguns minutos da sua aula, atualize os seus alunos no contexto histórico,
atualize a sua sala dentro de um contexto histórico, dentro do contexto teológico. Não chegue despejando, né, só o conteúdo da revistinha da escola dominical, mas atualize os seus alunos aonde eles estão dentro das Escrituras. Eu gostaria de atualizar os irmãos. Quero fazer uma atualização aqui dentro do Reino do Norte e depois nós vamos fazer uma atualização dentro do Reino do Sul. Essa lição de hoje, dentro do Reino do Norte, nós estamos vivendo a dinastia de Onre, tá? Nós estamos vivendo a dinastia de Onre. Salvo me engano, posso estar errado aqui, fugiu da memória, pode ser, mas se não for me engano, é a terceira dinastia. Se não for, depois eu vou colocar aqui no comentário se é a terceira ou quarta dinastia. Mas então nós estamos vivendo a terceira dinastia do Reino do Norte. E Onre, então, é o patriarca dessa terceira dinastia. Quando Onre morre, nós temos então Acabe reinando no seu lugar e introduz toda aquela idolatria, fazendo um casamento com Jezabel, e aí nós vemos na lição passada. Quando então Acabe morre, o seu filho Acasias, tá? E é bom a gente pensarmos que nós temos Acasias do Reino do Norte e nós temos Acasias do Reino do Sul. Nós temos Jeorão do Reino do Sul e nós temos Jorão do Reino do Norte. E quando, dependendo da tradução que você pegar, vai pegar quase que o mesmo nome, tá? Uma vez que Jorão é o diminutivo de Jeorão, tá bom? Então, lá no original, a ideia é a mesma em termos de nome, mas são pessoas diferentes. E isso é fundamental e importante, querido professor, querido aluno, querido irmão. Há nomes idênticos dentro desse contexto da história dos reis ou dos reis de Israel, porém são pessoas diferentes, reinando em momentos diferentes. Reinando no sul, certa pessoa, reinando no norte, certa pessoa com o mesmo nome. Porém, são pessoas diferentes dentro do contexto. Então, querido, trazendo essa atualização dentro do Reino do Norte, então nós temos Onre, depois nós temos o seu filho Acabe. Acabe falece, nós temos então Acasias reinando em seu lugar. E depois que Acasias falece, então nós temos o seu irmão, uma vez que Acasias do Reino do Norte não tinha filho, Jorão também, que era filho de Acabe, começa então a reinar no lugar de Acasias. E é interessante que essa lição de hoje, o contexto dela, Jeú então, dentro de Jeú é ungido rei de Israel. O profeta Eliseu manda um dos teus servos ungir a Jeú, e ele é ungido então rei de Israel, e nós vamos ver que ele vai tomar o poder dentro do Reino do Norte. E nessa tomada de poder dentro do Reino do Norte, ele vai exterminar com toda a dinastia de Onre, matando toda a descendente de Acabe, de Acasias, de Jorão, vai exterminar toda essa família, vai ser um grande banho de sangue. E junto com esse extermínio, é interessante que ele também vai matar o rei do sul, que quem está reinando no sul é Acasias, tá bom? Que dentro desse contexto é sobrinho de Jorão, rei do norte. Daqui um pouquinho nós vamos falar sobre isso, só para que você grave esse contexto. Então, reino do sul, reino do norte está reinando Jorão, Jeú mata ele e mata também Acasias, que estava visitando seu tio, que é o caso que visitando seu tio é o rei Jorão, lá no Reino do Norte, e mata ele também. Então, dentro desse contexto, esse é o contexto do Reino do Norte. Partindo para o Reino do Sul, para nós não delongarmos muito aqui o vídeo, não ficar cansativo, dentro do Reino do Sul, então nós temos aqui, dentro desse mesmo contexto, nós temos Josafá reinando, tá? Josafá estava reinando, e quando Josafá está reinando, ele faz uma aliança com Acabe, rei do norte, e essa aliança Acabe dá a sua filha por nome de Atalia, para o filho de Josafá por nome de Jeorão, não esqueçamos. E é interessante que quando então Josafá falece, Jeorão vai reinar em seu lugar. E esta mulher, né, tanto Jeorão como Atalia ela vai trazer todos aqueles costumes de idolatria, né, da sua família do Reino do Norte para o Reino do Sul, trazendo a idolatria a Baal, os profetas de Baal. Ele vai trazer toda aquela adoração a Baal também para o Reino do Sul. E é interessante, queridos, que o próprio escritor vai dizer que Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor.
justamente por causa dessa idolatria introduzida através da vida de Atalia, que era filha de Acabe e Jezabel. Queridos, prosseguindo então esse contexto, então, quando então Jeorão falece, o seu filho então, por nome de Acasias, vai reinar no seu lugar. E é esse o contexto que nós estamos dentro do Reino do Sul. Quando Acasias então está reinando no Reino do Sul, e nós vamos ver que ele vai até o Reino do Norte e vai ser morto então por Jeú. Tanto Acasias, sobrinho, como o seu tio Jorão vai ser morto no Reino do Norte. E é interessante, queridos, que já no primeiro tópico, é isso que o comentarista vai trazer aqui, trabalhar aqui para nós, sobre essas mortes, sobre esses massacres. Por quê? Quando a notícia que Acasias havia falecido, né, ou quando ele falece, a sua então vó, rainha-vó, por nome de Atalia, que no caso aqui era esposa de Jeorão, tá? Então, quando ela vê a oportunidade de usurpar o poder, nós vamos ver que ela mata todos os descendentes de Davi, ou todos os seus netos. Aqui essa é a ideia do contexto, ela vai matar todos os seus netos e seus bisnetos. De forma que Atalia, ela passa um massacre, ela vai usurpar o trono do sul, tá? Então, de forma que Atalia, qual é o reino que ela está reinando aqui? Para que você, professor, você, aluno, frise isso dentro de sala de aula, tá? Atalia usurpou o reino do sul, enquanto que o reino do norte está sendo regido, ou está sendo governado, quem está reinando é Jeú dentro desse contexto. E no meio dessa matança, quando então, partindo desse princípio, quando Atalia começa a matar os descendentes, né? Os descendentes de Davi, que eram os seus netos, seus bisnetos, dentro desse contexto aqui, nós vamos ver então que uma, né, das irmãs de Acasias, no caso aqui, que seria tia de Joás, ela vai esconder essa criança e vai esconder também a sua ama, que a princípio dentro de uma das recâmeras, de forma que quando vem o extermínio, eles não, aqueles que estavam matando não viu, né? Não perceberam que tinha sido escondido um dos filhos por nome de Joás. E é interessante que ele vai ser criado, ele vai ficar escondido ali dentro do templo, até ele se tornar, ou até ele ter 7 anos de idade, de forma então que Jeozebá, que era esposa do sacerdote Joiada, vai guardar essa criança no templo. Essa criança vai ser escondida, vai ser criada ali no templo, até ter 7 anos de idade. E é isso, nós já estamos aqui então no terceiro subtópico do primeiro tópico, onde o comentarista nos trouxe aqui a estratégia bem-sucedida de Joiada. Então, querido, nós vamos ver aqui então, dentro desse contexto, para finalizarmos o primeiro tópico aqui, que Joiada então, ele esconde essa criança por nome de Joás, que dentro desse contexto era o seu sobrinho, tá? Era o seu sobrinho, dentro desse contexto aqui era o seu sobrinho. Ela vai esconder ele, de forma que quando essa criança ter 7 anos de idade, Joiada então, ele tem, o sacerdote tem aquela estratégia, né, de declarar, né, ele faz aliança, ele chama os principais oficiais ali do Reino do Sul, da guarda do templo, e vai fazer aquela aliança de forma que vai ungir então a Joás rei sobre o Reino do Sul, ou sobre Jerusalém. Querido, sobre a tribo de Judá. Então esse é o contexto, uma estratégia que ele faz de esconder essa criança. E no ato dele ungir essa criança, nós vamos observar que ele dá um livro da lei e unge ela como rei de Israel. E assim, então, nós terminamos o primeiro tópico, e esse é o contexto teológico do primeiro tópico que nós estamos encontrando aqui. Gostaria de frisar mais uma vez que Atalia, ela vai usurpar o reino ou o trono do Reino do Sul, enquanto que o Reino do Norte, quem está reinando é Jeú. Finalizado esse primeiro tópico, então, nós vamos partir para o segundo tópico. Assim eu finalizo o primeiro tópico agora. Queridos,
Então nós já estamos no segundo tópico. Aqui no segundo tópico o comentarista nos diz o seguinte: o reinado de Joás e a reparação do templo. Queridos, eu gostaria de voltar um pouquinho no primeiro tópico para a gente darmos continuidade aqui nesse segundo. No primeiro tópico nós finalizamos aqui falando sobre que Joás, então, ele vai ficar escondido ali durante aproximadamente 6 anos, né? E com 7 anos de idade, então, ele é ungido rei, né? Monarca do Reino do Sul, das 2 tribos do Sul, da tribo de Judá, se os irmãos preferirem assim falar. Ele é ungido, então. E nós vamos observar que quem vai ser o seu tutor ou regente, né? Quem vai estar reinando junto com ele, vai ser o próprio Joiada, né? Ele vai ser o seu tutor, vai ser o seu mentor dentro do reinado, e um corregente ou um regente, né, junto com Joás, uma vez que ele era uma criança ainda. E é interessante que nós vamos ver que houve um avivamento ali no começo do reinado de Joás, aonde vai ser morto, né, os profetas de Baal, vai haver todo um avivamento dentro do reino do Sul. Nesse segundo tópico aqui nós vamos observar também uma coisa interessante nós observamos aqui, é que dentro desse período, né, ou no período tanto de Jeorão como de Acaz ou Acazias, por causa da sua idolatria e por causa dos profetas de Baal introduzidos justamente por Atalia, né, nós vamos observar que não houve uma preocupação com o templo, né? De forma que o templo ele foi se desgastando e houve as necessidades de reforma do templo. Então, já dentro do reinado de Joás, nós vamos ver que ele vai promover essa reforma ao templo, né? Essa preocupação de reformar o templo, essa preocupação de cuidar das coisas do Senhor. E é interessante, querido, que o comentarista ele nos coloca sobre isso, a influência de Joiada enquanto o sacerdote estava vivo foi tão grande, de forma que quem que arrumou as suas esposas, quem que arrumou esposa para o rei Joás foi justamente o sacerdote Joiada. Tamanho era sua influência sobre a vida do monarca. Queridos, então, quando nós pensamos sobre isso, né, ele promove essa reforma, e aqui o comentarista ele vai nos colocar para nós, no segundo tópico, primeiro subtópico, ele vai falar o seguinte: arrecadação para a reparação do templo. O reinado de Joás foi muito próspero, enquanto Joiada o aconselhava. Veja o que o comentarista está dizendo, é justamente isso que eu acabei de dizer para os irmãos. Que Joiada, o sacerdote Joiada, ele tem uma influência muito grande sobre o reinado de Joás. Enquanto ele estava sob a influência do sacerdote, nós vemos ver uma prosperidade da parte do Senhor. E o comentarista continua colocando aqui no primeiro subtópico do segundo tópico. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, que nós falamos aqui, nenhuma manutenção foi feita no templo do Senhor, e por isso ele estava em condições precárias. Logo Joás incentivou ao povo e os sacerdotes a arrecadarem oferta para manutenção do templo. Queridos, então nós vemos aqui, nesse segundo tópico aqui, a importância, né, a preocupação do rei em reformar, em cuidar das coisas do Senhor. E nós temos que ter essa preocupação também, querido, quando nós falamos, né, das coisas do Senhor, a preocupação de zelar. Mas nós pensamos, mas a casa não é do Senhor? Sim, então nós temos que zelar. Cabe a nós zelar, cabe a nós ofertarmos, cabe a nós dizimarmos, cabe a nós contribuirmos, né, de toda a forma que que o Espírito Santo colocar em nossos corações. E o comentarista ele coloca aqui no segundo subtópico do segundo tópico a fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam dinheiro. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Querido, quando nós falamos sobre dízimo, quando nós falamos sobre oferta, e essa aula minha hoje é uma aula evangelística, né? Eu quero te incentivar, você professor, você mestre, você superintendente,
aborde isso, tá? Aborde isso de uma forma de aplicativo para dentro da igreja. Como essa aula minha é uma aula evangelística, eu vou falar de forma superficial aqui sobre esse assunto. Então, queridos, nós precisamos, né, de ter responsabilidade com os dízimos da igreja, com a oferta da igreja. Nós precisamos de ter responsabilidade. Assim como esses homens, né, o comentarista colocou aqui para nós, que esses homens serviu de referencial. Esses homens demonstrou o que é administrar, né, os bens, as finanças da igreja. E nós como servos, né, nós como diáconos do Senhor, nós como mordomos na casa do Senhor, como os dispenseiros, como aqueles que temos a responsabilidade na casa do Senhor, nós precisamos de administrar aquilo que Deus colocou em nossos corações, na nossa mão. Isso é de fundamental importância para você, querido pastor, para você, querido superintendente. Saiba que tudo que Deus colocou na sua mão, né, tudo que Deus colocou na sua responsabilidade, um dia Deus chamará para nós prestarmos conta, né? Todo dízimo, toda oferta da igreja, Deus sabe tudo que entra na igreja e nós precisamos de ser bons administradores. Aplique isso, tá? Dentro da sua sala de aula. Eu estou aplicando aqui de uma forma bem superficial. No terceiro subtópico aqui, do segundo tópico, ele traz o seguinte: fidelidade, um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Queridos, nós vivemos num mundo tão complicado, né? Num tempo onde muitas pessoas, né, se apropriam daquilo que é do Senhor, daquilo que é do templo, daquilo que deveria ser revestido em benefício, né, para a obra, aquilo que deveria ser usado como benefício para atingir a igreja, para atingir a obra missionária. Muitas das vezes algumas pessoas se apropriam, né, daquilo que o fiel dá com fé, dá com amor, apropria desses valores, apropria de bens, apropria daquilo que a igreja usa para o seu bel prazer. Queridos, que Deus guarde a nossa vida, né? Na verdade, o obreiro ele é digno, o obreiro ele tem que ter o seu salário, o obreiro ele tem que ter a sua forma, né, de sobreviver. E aquele obreiro que ele vive por conta da igreja, com certeza ele precisa de um salário, ele precisa de gasolina para pôr no carro para ir até a igreja, né? A maioria dos nossos pastores são voluntários, mas tem aquela ajuda de custo da gasolina. Muitos recusam, outros aceitam. Mas de forma, querido, que nós precisamos de administrar isso, né? Dar honra a quem tem honra e não roubar, né, as finanças da casa do Senhor. É isso que o comentarista ressalta aqui, que nós precisamos de buscar, de ter fidelidade, precisamos de ter ousadia, de sabermos que aquilo que está na nossa mão não é nosso, mas é do Senhor. Ele nos diz o seguinte: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos do Senhor e dos homens. E ele finaliza aqui dizendo: a fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem pratica. É muito forte isso aqui, querido amigo, querido irmão, porque isso aqui serve para todas as áreas da nossa vida, né? Nós estamos falando aqui de bens, mas nós vivemos uma época, uma política onde nós estamos tantas coisas feias, um país que nós vemos enquanto uns roubam milhões, outros morrem, né, em fila de hospitais. Enquanto outros levam milhões de dinheiro, nós vemos famílias passando fome. Enquanto nós temos empresa com lucros bilionários, né, o pai de família tem que lutar para pôr uma gasolina no seu carro. Então isso é o quê? Isso é questão de administração, isso é questão de caráter, é questão de fidelidade, é questão de pensar no próximo. Toda vez que eu usurpo,
toda vez que eu usurpo para mim grandes quantidades, eu estou tirando direito, eu mato alguém que está numa fila de espera, esperando um remédio, esperando uma cirurgia. Então, se alguém rouba, está saindo de algum lugar. E da mesma forma é assim. Quando eu não administro as coisas do Senhor, os bens financeiros, e aplico ao meu bem pessoal, né? Muitas das vezes algum irmãozinho vai passar necessidade por falta de uma cesta, a casa do Senhor vai ficar sem fazer uma reforma, porque eu usei, né, de forma errônea aquilo que estava sobre a minha mão. Mas que Deus guarde a nossa vida, que possamos seguir o exemplo desses homens aqui, desses tesoureiros, desses sacerdotes, que realmente se dedicaram à casa do Senhor. E é interessante que o contexto aqui nos diz que eles não precisavam de prestar conta do dinheiro, tamanha era a responsabilidade e a fidelidade e o temor que havia no coração deles. Queridos, hoje tudo na igreja é nota, nota, nota. Por quê? Por que tudo tem que ser nota? Por quê? Será que é só por questão de caixa administrativo, prestar conta, Receita Federal e tudo mais? Ou será que é o medo de alguém usar de forma ilícita aquilo que não é lícito? Temos que pensar sobre isso. Que Deus guarde a nossa vida, que possamos ter esses princípios em todas as áreas da nossa vida, que possamos ser fiel no pouco, que possamos ser fiel em tudo que Deus colocar na nossa mão, que possamos ser fiel com o nosso patrão, que possamos ser fiel no mercado, que possamos ser bons pagadores, que possamos ser pessoas dignas, pessoas que tenham caráter, pessoas que praticam a fidelidade, que praticam a honestidade, porque a honestidade, ela sara o caráter do homem. E assim nós finalizamos então esse segundo tópico nosso hoje. Queridos, então nós já estamos aqui finalizando nosso terceiro tópico e finalizando também esse nosso nono encontro. E nesse terceiro tópico o comentarista nos diz a conspiração contra Joás. Querido, então nós vemos enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, nós vemos aqui que a influência dele, uma influência espiritual, uma influência maravilhosa esteve sobre a vida de Joás. E Joás procurou agradar o coração de Deus, procurou obedecer a Deus. Mas com a morte do sacerdote, nós vemos aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 14, versículo de número 17 a seguir, eu quero ler para os irmãos na versão NTLH, nova tradução linguagem de hoje, que nos diz o seguinte: depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele, em sinal de respeito, e o rei concordou com o que eles disseram. E aí nós vamos ver o que acontece dentro do contexto. Versículo 18. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e começou a adorar os postes da deusa Acera e os outros ídolos. Queridos, então nós vemos aí com a morte, né, do sacerdote Joiada, nós vamos ver que Joás ele entra em um declínio espiritual, né? Aquilo que começou como um avivamento, aquilo que começou como uma reforma espiritual dentro do reino do sul, dentro da tribo de Judá, dentro de Jerusalém, aquilo que começa com uma reforma do templo, igual nós falamos agora no primeiro tópico, uma história tão bela de Joás. Porém, o final da história dele é uma história de declínio espiritual. Ao invés dele ter aquela continuidade espiritual, ao invés dele se aproximar mais de Deus, abandonar a idolatria, como está lá no textual desse nosso nono encontro, ele continua ou ele volta a deixar o povo ou a praticar a idolatria também. Quer dizer, aí nós vamos ver que o povo parou de adorar o Senhor, voltaram àquelas práticas de adorar a Acera, de adorar a outros ídolos. E diz-nos aqui, no final do versículo 18, diz assim: por causa desse pecado, o Senhor Deus ficou irado com o povo, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Deus se irou, né?
A ira aqui nós entendemos que é uma antropopatia, né? São sentimentos humanos atribuídos a Deus. Isso quer dizer, dentro da linguagem, que é uma antropopatia. É a ideia de sentimentos, né? Atribuir sentimentos humanos a Deus. Então Deus se irou, né? E essa ira, nós vamos ver aqui que Deus, ele abandona o seu povo. E é interessante, queridos, que quando nós continuamos nesse contexto aqui, a própria Escritura está dizendo que Deus levantou profeta. Deus levantou profeta para chamar o povo ao arrependimento, para que o povo abandonasse a idolatria, porém o povo não abandonou a idolatria. Gostaria de continuar lendo aqui, só para a gente concluirmos então. Nos diz assim, versículo 19, mas o Senhor mandou profetas a fim de avisar o povo que voltasse para ele. Porém, o povo não deu atenção a eles. O povo não ouviu a mensagem, o profeta não ouviu o chamar de Deus, o despertar de Deus para a nação de Israel. Ou seja, Deus estava chamando o povo para abandonar a idolatria, para que vivesse uma vida de santidade, para que se entregasse ao verdadeiro Deus, não se prostituísse com os outros deuses. E aí o versículo 20, que é a parte mais interessante e que nos mostra o tamanho do declínio espiritual de Joás, está dizendo no versículo, capítulo 24, versículo 20 de 2 Crônicas, nos diz: aí o Espírito de Deus, depois que Deus enviou o profeta e o povo não se arrependeu, então no versículo 20 diz: aí o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Então, Joiada já estava falecido, mas o seu filho era um homem cheio da presença do Senhor. De forma que o texto está dizendo que, depois que Deus mandou o profeta e eles não obedeceu, por fim, então, Deus levanta então Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e veio o Espírito sobre ele. Então ele ficou de pé num lugar alto e disse ao povo: esta é a mensagem de Deus. Porque desobedeceis os mandamentos de Deus, o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caísse sobre vocês, vocês abandonaram o Senhor, e por isso ele também os abandonou. Queridos, que mensagem forte, que mensagem que deveria trazer um constrangimento, que deveria trazer o arrependimento, que deveria trazer uma mudança, quando Deus então usa um referencial, né? Tendo em vista que Zacarias, por ser filho de Joiada, era um referencial, posso dizer que era um referencial. Então usa alguém para dizer que da mesma forma que eles haviam abandonado o Senhor os havia abandonado também. E é interessante que quando esta mensagem, nós vamos ver que quando essa mensagem, ao invés de ser uma mensagem que trouxesse o povo ao arrependimento, nós vamos ver que eles planejaram a matar, né, Zacarias, o filho do sacerdote Joiada. E aí nós vamos ver o tamanho do declínio espiritual de Joás, que tinha consciência disso, né? Mas o que dá de entender aqui é que Joás estava mais interessado em agradar o povo agora do que agradar o próprio Senhor. E aí nós vamos ver que o próprio Joás vai concordar com a morte ou com a execução do filho do sacerdote Joiada, o filho dele por nome de Zacarias. Vamos aqui para o versículo 21, nos diz o seguinte: algumas pessoas fizeram um plano para matar Zacarias, e obedecendo a ordem do rei, o mataram a pedrada no pátio do templo. Não tiveram nem a hombridade de tirar ele do pátio do templo, né? Mataram ele no pátio do templo. O rei nem pensou no serviço fiel que lhe havia prestado Joiada, o pai de Zacarias. Matou o filho dele. Zacarias, ao morrer, disse... Queridos, vamos parar um pouquinho o que o escritor está dizendo aqui? Tamanho declínio espiritual de Joás.
que nem pensou que alguns anos atrás, ou na sua infância, né, para ele estar morto. É lógico, primeiro Deus tinha um plano na vida dele. Segundo, que foi o sacerdote arriscou o seu pescoço junto com a sua esposa, arriscou ser morto, arriscou ser traição, né? Na verdade, o ato dele era um ato de traição contra a rainha, mãe, Atalia. E ele nem pensou nisso, em todos os benefícios que o sacerdote fez durante toda a vida a ele. Ele não pensou duas vezes, mas quando ele ouve a mensagem profética, quando ele ouve a mensagem, ao invés de se quebrantar, ou ao invés de pelo menos deixar, né, o filho do sacerdote vivo, pelo contrário, ele manda matar, ou ele concorda com a morte, então, de Zacarias. Quero dizer, é interessante que o comentarista, que a própria Escritura vai nos dizer, né, que quando Zacarias estava morrendo, ele diz algo da parte, né, ou ele diz algo que é o seguinte, que o Senhor Deus veja isto e acerte as contas. Que o Senhor seja justo, que o Senhor veja aqueles que te perseguem, aqueles que nos caluniam, que nos difamam, né? O Senhor, Ele é o justo juiz e ver todas as coisas. Ao invés de Joás usar de misericórdia, no seu declínio espiritual, ele esqueceu tudo aquilo que o sacerdote, tudo aquilo que a família do sacerdote fizeram ao seu favor e mata então também o filho do sacerdote por nome de Zacarias. E é interessante, queridos, para nós finalizarmos aqui então, nós vamos ver que houve uma guerra então entre a nação síria, né? Entre a nação síria e o reino agora do sul. E dentro dessa guerra nós vamos ver então que Joás ele também é ferido. E quando ele é ferido, para finalizarmos aqui então o segundo subtópico do terceiro tópico, conspiração e a morte do rei. Nós vamos ver que depois dessa batalha ele sai ferido. E nesse sair ferido, os seus próprios servos, né, vão agora planejar e matar agora o rei Joás. Queridos, nós terminamos então essa terceira lição, ou nós terminamos esse terceiro tópico, né? Nós finalizamos esse terceiro tópico, finalizamos aqui a nossa 9ª aula, e podemos finalizar pensando no seguinte, não importa a forma que nós vamos começar, né? Joás aqui ele começa de uma forma boa, mas termina de uma forma mal. E muitas das vezes a nossa caminhada é assim, né? Muitas das vezes nós começamos talvez de uma forma errada, mas nós temos a oportunidade de terminarmos de uma forma certa. Que Deus nos guarde e abra os nossos olhos espirituais e que possamos terminar a nossa jornada, a nossa caminhada de uma forma diferente, que possamos terminar de uma forma gloriosa, de uma forma grande, de uma forma maravilhosa. E assim nós terminamos nosso nono encontro, nossa 9ª pré-aula. Espero ter te ajudado, espero estar sendo bênção para a sua vida. E te espero aqui para o nosso 10º encontro. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.